Trilha 3, tendências do futuro. Habilidades têm tempo de validade? Skills atemporais que todo RH deve ter. Convidados: JP Coutinho, palestrante; Távira Magalhães, Solides, moderador; Bruno Piai. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma roda de conversa aqui no nosso RH Top 5 2024. Vamos seguir com a terceira roda da trilha de tendências do futuro, agora para a gente discutir sobre habilidades. Será que as tão faladas skills de hoje em dia, elas têm tempo de validade? Quais que são atemporais, por assim dizer? Bom, antes de eu apresentar aí quem vai nos guiar por essa jornada, eu vou me apresentar. Eu sou o Bruno Piai, eu sou editor de conteúdo do grupo Top RH e farei uma breve audiodescrição sobre mim. Eu sou branco, tenho olhos castanhos, barba e bigode curtos, cabelos pretos, estou de vermelho em um fundo com uma parede branca. Para a gente começar então aí o nosso papo, eu vou convidar os participantes, começando pelo JP Coutinho. O JP, ele é palestrante, ele é autor e ele também é professor, e ele foi mais uma vez indicado ao Top of Mind de RH na categoria palestrante. JP, seja muito bem-vindo ao nosso Sync 2024. Convido você a também a sua audiodescrição aí para quem está nos acompanhando. Olá, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu sou branco, eu tenho cabelos pretos e olhos castanhos, também uso barba curta. Eu estou com uma camisa preta, com algumas linhas brancas e um fundo verde de tela. Como o Bruno disse, eu sou professor, eu sou consultor, eu sou facilitador de treinamentos, de workshops. Eu sou especialista em RH ágil. Eu tenho um livro que se chama Repensando o RH, Ágil, Diverso, Exponencial, onde a gente mergulha, né, nos tão falados métodos ágeis, frameworks ágeis, mas, sobretudo, o mindset ágil nas práticas de gestão de pessoas. Então, é um prazer estar aqui com vocês e a gente conversar sobre esse tema que é tendência, e eu penso que todo profissional de RH ou profissional de qualquer área tem que estar ligado aí nas suas skills, né, na atualização das suas competências e das suas habilidades. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo o grupo aí pelo convite. Muito bom. E agora eu chamo também para nossa conversa a Távira Magalhães. Ela é CHRO na Solids. A Solids foi indicada ao top neste ano na categoria de Tecnologia para Gestão de RH. Távira, seja muito bem-vinda ao Sync 2024. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com o JP também nesse Sync de hoje. Estamos aqui falando da Solids. Estou com uma diretora de RH, que é mais fácil que essa sigla complexa aí. É uma empresa que é de tecnologia para gestão de RH, trazendo aí, eliminando a carga operacional daquele dia a dia do RH para ele focar no ponto de vista estratégico. Também sou professora, viu, JP? Com muito orgulho, o que eu amo, né? Eu falo que a sala de aula é uma cachaça, né? A gente não sai dela. Uma vez professor, sempre professor. Muito bom compartilhar conhecimento, né? Tem dois professores aí para me ensinar a sigla do cargo da Távira que eu fiquei treinando aqui e eu pensei, eu não vou errar na hora. Chegou na hora, pronto. A cabeça embaralhou toda. É bom que tem toda uma frente educacional aí para dar um suporte. Pessoal, para a gente começar o nosso papo, então, falando sobre skills, aqui no RH para você, como muito por conta e também no Top of Mind, muito por conta dos conteúdos que a gente publica, a gente vê uma infinidade de skills na nossa frente. Green skills, digital skills, hard skills, soft skills, é tanta nomenclatura e tantas habilidades. E o que eu acho mais curioso sempre que você pesquisa sobre, vai estar lá. É obrigatório você aprender, é fundamental, é essencial.
Então você tem um cardápio ali com 8.000 habilidades e para todas está ali. É obrigatório. Não aprendeu, então você é um profissional que está ficando para trás, você não está se atualizando, tem todo aquele discurso de pressão também por trás. Então eu queria começar, o JP, entrando um pouquinho nesse mérito de quando a gente está falando hoje do desenvolvimento de novas habilidades, esse trabalho de skills atemporais ou não. Primeiro, como que a gente faz para não se perder? Como identificar quais habilidades são de fato mais essenciais, quais que fazem parte ali da minha realidade, do meu negócio, até para não entrar nessa neura de, meu Deus, eu acabei de aprender as digitals, agora eu vou para as green, depois tem mais todo um leque. Então, como que eu paro, respiro, vou do começo e reflito, olha, o caminho começa aqui, depois eu penso ali, depois eu vejo se há outros que eu devo seguir, mas o começo está aqui. Então, como pôr a cabeça no lugar nesse sentido? Bruno, acho que você trouxe muito bem, né? Se a gente for seguir aí as regras, os padrões, a gente vai acabar enlouquecendo querendo se desenvolver em tudo. Eu acredito que o primeiro ponto são duas questões que são muito importantes, né? Quando a gente fala dessas habilidades, dessas competências. Primeiro é autoconhecimento, que já é uma skill super importante, né? Uma habilidade muito importante. Eu me conhecer, entender como é que eu funciono, quais são os meus pontos fortes, aquilo que eu tenho de muito bom e posso potencializar usando no meu dia a dia, e aquelas habilidades que eu preciso desenvolver. Então, autoconhecimento é fundamental. E outro ponto é eu entender o contexto onde eu estou, a organização onde eu atuo, o papel que eu desempenho, né? Então, se eu estou numa organização como a Távira está, de tecnologia, que hoje eu digo que para qualquer profissional, inteligência artificial que está cada vez mais avançando, a gente precisa conhecer minimamente, estar alfabetizado digitalmente de forma mínima, né? Eu não preciso saber tudo, mas preciso saber pelo menos o que é, como é que eu posso incluir um pouquinho no meu dia a dia. Então, entender a organização onde eu estou, entender o papel que eu desempenho, para saber o que eu preciso usar aqui, né? Que competências eu preciso ter para desempenhar esse papel, este cargo, essa função onde eu estou. Então, se eu puder dar uma dica para as pessoas, se autoconheça e analise o seu contexto. Não precisa saber de tudo, mas precisa saber do básico para eu poder fazer bem aquilo que eu faço e o básico para eu poder atuar naquela organização onde eu estou, né? Então, são 2 pontos para mim fundamentais. Otávia, eu acho muito bacana quando o JP traz esse ponto do autoconhecimento, principalmente porque dentro desse universo de novas habilidades, de skills, eu ainda acho que é uma tendência natural, quando a gente vai fazer um investimento, principalmente, ir pelo caminho das hard skills, ir sempre pelo lado mais técnico. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de outras habilidades semelhantes, resiliência, inteligência emocional, eu fico muito com a sensação que nessas horas você tem que ter um RH presente, uma liderança presente, a empresa também dar o suporte nesse desenvolvimento, que muitas vezes ainda não é procurado pelo colaborador por si só. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, citando quais são os desafios da RH nessa jornada de desenvolver novas habilidades. E aproveitando, eu acabei esquecendo de pedir a sua audiodescrição no começo da nossa conversa. Então, junto com a resposta, eu queria pedir para que você também fizesse aqui para o nosso público. Eu também esqueci de fazer, então vamos lá. Eu sou uma mulher branca, de cabelos abaixo do ombro, castanhos claros, estou vestindo aqui um casaco verde, uma blusa verde. O meu fundo, eu estou numa sala de vidro, então o meu fundo tem várias pessoas passando e dá para se ver uma pilastra roxa mais ao fundo. Então, respondendo aí, trazendo mais pimenta aí para os questionamentos, né, do JP e do Bruno, quando a gente fala de uma empresa de base tecnológica e a gente fala que hoje a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia, a gente vê muitas pessoas ali
com o aparelho celular, né? A gente não vê mais as pessoas com telefone fixo dentro de casa. Então, isso já fala que a tecnologia ali está na palma da mão. Então, quando a gente fala de tecnologia, uma grande competência necessária que advém de uma habilidade é fazer perguntas. Porque por mais que a gente tenha inteligência artificial a nosso favor e de forma gratuita hoje, com diferentes nomes, né, a parte técnica ela está muito bem fundamentada, a gente precisa de desenvolver a forma de fazer perguntas, é o que a gente chama na parte de tecnologia de prompt. Elaborar uma pergunta adequada, focada, para ter o maior nível de assertividade na resposta. Então, isso só vem com uma habilidade que é a consciência crítica, a competência e a habilidade, a competência que é a análise, que é a habilidade de você entender, né, do processo como um todo, de fazer um raciocínio sobre alguma coisa, então a habilidade de interpretação, a habilidade de entendimento. E essas habilidades, elas são atemporais, porque a gente precisa dela em todos os cargos, em todas as funções que a gente estiver executando. E quando a gente vai para o outro ponto, que é o que o Bruno trouxe um pouquinho ali da questão do desenvolvimento, e a gente fala aqui muito de comportamento, e os comportamentos eles são desenvolvíveis, né? E as habilidades elas são adquiridas desde que a gente queira adquiri-las e a gente se dedique para adquiri-las e faça sentido, porque às vezes não faz sentido para mim ter uma habilidade que eu não vou estar utilizando no meu dia a dia. Então essa parte comportamental, ela é muito necessária para que a gente tenha um sucesso na nossa carreira, porque a habilidade técnica hoje, ela está na nossa mão. Hoje a habilidade técnica ela está de forma gratuita, acessível, então ela é muito mais fácil de ser adquirida. Já a habilidade comportamental é algo que eu tenho que cuidar desse desenvolvimento, porque além de eu desenvolver a relação comigo mesmo, eu preciso desenvolver a relação com o time, com os líderes. Os líderes também precisam desenvolver algumas habilidades, como comunicação, que também é uma habilidade atemporal, porque uma comunicação clara leva as pessoas para o caminho que a empresa está buscando. E quando o JP fala assim para a gente, entender do objetivo estratégico da empresa, entender para onde a empresa vai, entender do negócio, é uma responsabilidade de cada um de nós ao cuidar da nossa carreira para que a gente tenha uma ascensão, ou ali, ou fora dali, para que a gente aumente nossa consciência crítica. Então, quanto melhor vir a comunicação do líder para o time, mais assertividade a gente vai entender qual que é o nosso propósito ali e qual que é o nosso papel dentro da organização. Muito bom. E é muito... Nesse embalo do que... Ô, Bruno, claro, deixa eu só complementar falar, eu tive um insight ouvindo a Távira aqui. Eu vejo que as organizações elas estão recebendo os profissionais com essa defasagem de competências, né, Távira? A escola não prepara, né? A escola não prepara as crianças, a faculdade não prepara depois os adultos, e aí sobra para a empresa, chega na empresa pessoas com gaps de competências comportamentais, né? As chamadas soft skills. Então, o que a gente vê nas organizações são pessoas muito boas tecnicamente, mas com muitos problemas comportamentais, né? Ou não se comunicam bem, ou não têm um bom relacionamento, líderes que de fato não conseguem se conectar e engajar, inspirar as pessoas. Então, sobra para o RH essa tarefa de fazer esse desenvolvimento das competências comportamentais. E eu acho que o Bruno traz também, de forma muito assertiva, isso. As pessoas vão buscar um curso, elas sempre buscam cursos técnicos, né? Cursos para trabalhar as competências técnicas, as hard, mas dificilmente você vê uma pessoa, vou buscar um curso de comunicação, eu vou buscar um curso de relacionamento interpessoal. As pessoas acabam esperando que a organização proporcione isso, né? E até os fornecedores, a gente acaba não vendo muitos fornecedores que desenvolvem essas competências comportamentais. Eles acabam entrando em programas de desenvolvimento de líderes, programas de sucessão, mas não de forma aberta no mercado. Então, eu acho que a Távira traz bem uma autorresponsabilidade e o autoconhecimento. Eu me conheço, mas tem que ter responsabilidade também ir atrás. Também buscar isso, né? De o que eu preciso fazer? Como é que eu posso desenvolver? E aí a gente entender que a gente se desenvolve não só através de cursos, não só através de coisas formais, mas de muitas outras formas, acessando o que nós chamamos de nossas redes de aprendizagem, né? Com quem que pode te ajudar, além de um curso formal? Aonde você pode estar, né?
Então, o que você pode fazer? Talvez num trabalho voluntário que você faz aí no seu final de semana, você desenvolve várias competências, várias habilidades. Então, não tenha em mente que eu só me desenvolvo através de coisas formais, num curso, numa pós-graduação, num curso de faculdade, né? Não. Você se desenvolve também no relacionamento, no dia a dia, no trabalho, exercitando isso, né? As pessoas sempre me falam assim, eu tenho muita dificuldade de falar em público. Você tem várias chances no seu dia a dia de fazer isso numa reunião com um fornecedor, numa apresentação de um projeto. Você está se expondo, mesmo que seja para um grupo pequeno, e já está desenvolvendo essas habilidades. Então, é o aprender fazendo, né? Não só aprender lá estudando, ou das formas que a gente mais conhece. Eu acho que a melhor parte quando a gente está tendo essas conversas é que, para quem está acompanhando a gente chega com um roteirinho de perguntas e durante a conversa a gente vai mudando tudo, porque vão surgindo, como o JP falou, muitos insights ao longo do papo. Inclusive, eu quero aproveitar tudo que vocês trouxeram para mudar uma das minhas perguntas aqui, porque eu acho fantástico esse ponto que o JP trouxe, principalmente da defasagem. E hoje isso é uma discussão que está crescendo por conta do home office, do modelo híbrido. Existe uma preocupação, até pegando esse exemplo também de falar em público, do relacionamento com as pessoas, o quanto que essas novas dinâmicas de trabalho podem impactar de alguma forma. E eu acho fantástico também quando a gente está pensando das novas dinâmicas de recrutamento. Eu não tenho uma pesquisa fácil aqui comigo agora, mas no RH para você eu já publiquei vários estudos que mostram o quanto hoje as soft skills estão sendo mais observadas pelo recrutador do que as hard skills em si. Então o técnico hoje, claro, a gente tem algumas áreas que são bem mais técnicas, mas no macro o comportamental está assumindo um protagonismo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, pode ser começando por você, JP, já no embalo do que você trouxe. Será que a gente não está indo por um caminho de uma bomba relógio que pode estourar a qualquer momento? Porque se a gente não tem um lado educacional que prepara as pessoas para o desenvolvimento do comportamento delas, vai chegar um momento que elas vão ter muito mais dificuldades no recrutamento, que elas não vão entender porque que toda a competência que elas adquirem de faculdade, de curso, de pós, ela por si só não está funcionando. Então, eu não sei se pode chegar num ponto em que ou essa exigência por comportamento vai se tornar um gatilho ali para uma mudança de como a gente desenvolve as nossas habilidades, tipo, opa, agora todo mundo está falando de inteligência emocional, vou por esse caminho também, está começando a ganhar força, está começando a ganhar impacto. Ou se a gente vai chegar num ponto em que os recrutadores vão acabar de novo recuando um pouco nessa exigência, porque de fato não está tendo uma mudança estrutural ali para trabalhar o comportamento das pessoas. Então, eu queria que você pontuasse um pouquinho, pegando do modelo híbrido, dos novos modelos de trabalho, como que a gente promove essa mudança de cultura para que as pessoas comecem a entender que, opa, não adianta, só o técnico não vai funcionar mais e eu preciso expandir meus horizontes para outros pontos. Bruno, e aí eu vou pedir depois para a Távira, se eu tiver errado, acho que ela tem um olhar mais de dia a dia na organização, né, e com outros diretores de RH nos grupos aí que ela convive. Eu não tenho certeza se os RHs também estão ligados nisso. Eu acho que eu ainda vejo muitos RHs que selecionam as pessoas olhando para o passado, olhando para aquilo que a pessoa sabe fazer, aquilo que ela já fez em alguma organização. Isso, de fato, não garante que ela vai se dar bem na minha organização, porque é uma outra cultura, é um outro jeito de fazer. Então, eu até participei recentemente de uma renovação do processo de seleção de uma grande empresa cooperativa aí brasileira. E uma das coisas que a gente passou a olhar e não se olhava era fit cultural. O quanto essas competências, essas habilidades que as pessoas têm combinam com as competências e com o jeito de ser aqui da minha organização. E vou falar o que eu percebo, tá? Pouquíssimas organizações fazem isso. Olham para o fit cultural. E aí, depois que a pessoa entra, né, que o candidato se torna um profissional, a gente começa a ter um monte de problema porque ele não combina com o nosso jeito de fazer.
mas você também não olhou isso no processo seletivo. Você olhou mais para as hard e olhou mais para o desempenho e para a experiência passada. E a Harvard Business Review trouxe, há pouco tempo atrás, uma reportagem falando muito que nós chegamos na era do potencial, onde a gente precisa olhar para a potência das pessoas, o quanto aquele profissional tem de capacidade de aprender, reaprender e desaprender, né? Adquirir novas competências, o quanto ele é curioso, o quanto ele tem esse mindset ágil de conseguir ser mais flexível e adaptável nessas mudanças de contexto que a gente está vivendo e que acontecem de forma cada vez mais rápida, o quanto ele é uma pessoa antifrágil, né, que é ir além da resiliência. Eu passo por um momento de estresse, volto para o meu estado normal, mas volto ainda melhor do que eu era. Então, tem 2 pontos importantes, né? Olhar para o fit cultural desse candidato, o quanto ele combina com a nossa cultura e com o nosso jeito de ser, e qual é a sua potência para se desenvolver aqui dentro. Não é que experiência passada ou mesmo competências, né? A gente viveu aí a era das competências, elas não sejam importantes, mas é olhar mais para frente, é olhar para o futuro, né? Porque o que trouxe a gente aqui não é certeza que a gente vai estar lá na frente. Então, eu tenho dúvidas se o RH está ligado nisso, ou se o RH ainda continua só olhando para o hard e olhando para o passado. Távira, você tem visto isso? Como é que vocês têm atuado aí nesse modelo? É uma ótima colocação, JP, porque o RH estratégico está com um olhar para isso, porque ele tem um olhar de dados. Quando ele tem um olhar de dados, ele deixa de ser subjetivo. E ele observa o seguinte: quantas pessoas estão saindo e entrando em cada área? Qual que é o tempo de permanência desses profissionais na área? Qual que é a taxa de produtividade de um profissional com a mesma senioridade de outro profissional na mesma área? Então, ele está ligado em dados. Ele vai olhar para isso. E aí ele vai trazer para a mesa o fit cultural. Aqui nós utilizamos o fit cultural, e eu vou te falar outro ponto que eu não sei se você já viu em alguma empresa. A gente usa também nossa política de malefícios. O que significa isso? A gente fala aquilo que a gente é ruim. A gente abre o capô do carro e a gente fala o seguinte: olha, você vai entrar numa área e que essa área está desse jeito. Dentro da cultura, a gente está neste momento. Dentro da visão estratégica, a gente está neste momento. Enquanto procedimentos, falta este. Esse dado, a gente não tem visibilidade ainda, porque a gente não tem uma amostra significativa. Então, a gente abre o capô do carro para a pessoa antes dela fazer a opção, porque a gente entende que o processo seletivo ele é de via de mão dupla. E dentro do fit cultural, é um momento que eu gosto muito de participar, eu faço questão de estar sempre nele, até para conhecer um pouco mais desse novo profissional, caso ele queira estar conosco. A gente entende o momento de vida deste profissional. A gente discute sobre os nossos 4 pilares de valores. Então, eu tenho aqui 4 pilares de valores. O primeiro é ser especialista em pessoas. O segundo é foco em resultados extraordinários. O terceiro é corajoso para ser diferente. E o quarto é apaixonado pelo cliente. Então, a gente traz esses valores e a gente, com base em cases reais ou fictícios, a gente escuta as pessoas, como que elas reagem, o que elas trazem para a gente também de inovação frente a esses valores. Então, o pilar corajoso para ser diferente. Se eu sou um profissional que eu sou muito mais da segurança, talvez não é o momento dele estar na Solids, talvez é o momento dele ser feliz em outra empresa. E a gente dá um feedback, emite feedback para todas as pessoas, independente se ele é positivo ou negativo, que também é uma forma da gente trazer o autoconhecimento para aquele candidato que está buscando e para ele se nortear para a melhor empresa. Então, a hora que a gente fala de estar baseado nos valores, que são os valores institucionais e a cultura, e também jogar limpo e trazer a verdade para a mesa de qual que é o tamanho do mato e o tamanho do desafio que ele vai enfrentar, a gente entende que isso faz parte de um RH estratégico. Agora, um RH que ele não está olhando para essa taxa de rotatividade ou a taxa de desligamento voluntário e involuntário, que às vezes a taxa de rotatividade é uma taxa que também traz o índice de contratação. Então, se você isola a variável e olha somente para a taxa de desligamento voluntário e involuntário, tempo de permanência,
produtividade e os resultados que ele está trazendo, e às vezes também a forma que ele está lidando. É uma pessoa que está apresentando algum adoecimento em virtude do ambiente de trabalho, é uma pessoa que vem com queixas, porque às vezes o ambiente de trabalho também pode estar adoecendo essa pessoa. Então, o trabalho é um lugar para a gente ser feliz, para a gente trazer resultado e produtividade, e não para a gente trazer infelicidade. Otávia, eu imagino que você nessa posição de diretoria de RH, ao longo da sua carreira, você já lidou com muitas vagas em diversas áreas, diversos modelos de oportunidades. Eu tenho muita percepção não, né? Na verdade, é um fato que hoje, ao mesmo tempo que a gente cobra mais das pessoas todos esses aspectos comportamentais que foram citados aqui ao longo da conversa, o recrutamento em si está mais automatizado. Eu não entro naquele time das críticas, porque eu vejo o lado do recrutador, de fato é um facilitador, a gente tem várias inteligências artificiais que poupam muito dinheiro, muito tempo nessa jornada da seleção e que conseguem trazer candidatos que têm de fato um fit ali com a empresa, que têm as habilidades exigidas, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se não é um pouco controverso a gente se apoiar tanto na tecnologia por esse lado e cobrar tanto de fatores mais humanos por um outro, porque é um desafio, talvez seja uma das grandes queixas das pessoas hoje, né? O meu comportamento eu não coloco no currículo. Então, eu sei que se eu chegar cara a cara com você, talvez eu consiga mostrar ali um emocional, eu consiga expor as minhas soft skills de uma forma que, talvez falte essa técnica aqui, mas ele aprende. O comportamento, o fit, ele já tem. É muito difícil as pessoas chegarem nessa etapa do processo, porque os cortes, eles acabam privilegiando um pouco mais, de fato, as partes técnicas, os testes. Você até tem um teste psicológico aqui e ali, mas no final das contas, o que você sabe fazer acaba ainda tendo muita força. Sempre vai ser assim, isso é fato, também não dá para contratar uma pessoa com tantas defasagens técnicas só porque ela tem um bom comportamento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do desafio que o candidato enfrenta nesse sentido. Poxa, estou aqui cuidando das minhas soft skills, eu sou uma pessoa empática, resiliente, sei lidar com situações difíceis, mas eu não vou conseguir te mostrar isso. Como que eu equilibro essa balança? Bruno, você tocou no ponto nevrálgico que ele é extremamente importante vir para a mesa. Eu vou te falar da nossa experiência aqui no nosso dia a dia na Solids. A gente começa pelo mapeamento comportamental. A gente tem um teste de mapeamento comportamental que se chama Profiler. E a primeira etapa do processo é o mapeamento comportamental, porque aí a gente vai entender essa pessoa e o momento dessa pessoa. Então, quão predisposta ela está, talvez, para tomadas de decisões rápidas, o quão predisposta ela está para fazer análises mais aprofundadas ali dentro do comportamento dela, o quão predisposta ela está para viver essas mudanças que o JP falou, porque quando você fala de uma empresa de base tecnológica, que está no momento de scale-up, é uma empresa que está em mudanças o tempo todo. E, às vezes, aquele comportamento da pessoa, ela precisa de mais estabilidade, ela precisa de mais prazo. E isso pode trazer para ela um ponto negativo. Então, a gente começa, nossa primeira fase se chama Profiler, se chama mapeamento comportamental. E o que você falou procede. Muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem demonstrar que ela tem uma predisposição para aprendizado, que é o que brilha os olhos dos recrutadores no final do dia, é você trazer para o seu time uma pessoa com uma vontade imensa, um desejo de aprender, que dentro das competências fala até essa atitude, né, de aprendizagem, e também de dividir com as pessoas. E eu te falo mais, se você começa pelo comportamento, pela parte comportamental, pelas soft skills que o JP trouxe para a gente, você olha também como que essa pessoa, ela tem uma predisposição para inovação ou não. Se sua empresa tem uma veia inovadora,
ela precisa dar conta de cometer erros, porque a inovação ela é uma consequência de erros que são cometidos. Na maioria das vezes, a gente não inova com a primeira ideia. Essa ideia ela é elaborada, reelaborada, jogada fora, volta outra ideia com algum pedacinho dessa, forma uma terceira ideia, enfim. Então, muitas pessoas realmente, a gente escuta algumas queixas de candidatos falando que eles não têm a oportunidade, e o que a gente aconselha é sempre começar olhando para essa pessoa, e depois você olha para as competências que essa pessoa traz. Um ponto importante aqui. Papo. Tem um ponto importante aqui também, que, né, Távila, a gente trazer, a pessoa também precisa se autoconhecer e ver se ela tem, de fato, aquelas habilidades e aqueles comportamentos. A gente precisa trazer o outro lado do RH. Gente, tem candidato que se candidata para todas as vagas da empresa. Todas as vagas. É claro que são exceções, mas acontece muito. Você fala, gente, candidatou para isso, aquilo. Ela não consegue ter um filtro, né? Então, acho que já começa aí, eu me conhecer e entender. Será que essa posição é para mim? Será que eu tenho, de fato, aquilo que essa empresa precisa? Né? Esse é um ponto. E outro ponto é, isso que a Távila falou, de começar pelo comportamento, a gente vê muitas organizações também fazendo isso de forma gamificada. Então, eu coloco ali, numa primeira etapa do processo seletivo, um jogo onde não existe certo e errado, mas existem decisões que eu tomo ali jogando ou em grupo, ou de forma individual, que conversam com o fit cultural da empresa, que conversam com os comportamentos que são esperados. Então, isso já está acontecendo, né? Eu também vejo muito esse movimento das pessoas reclamando desses processos muito automatizados, mas vamos olhar para outra parte do copo, né? Será que eu estou me candidatando, de fato, às vagas que combinam comigo? Que tem, de fato, o meu perfil? Será que o formulário que eu estou preenchendo de candidatura ou o meu currículo tem ali as palavras-chave? Está bem estruturado? Né? Quando essa inteligência artificial fizer a combinação daquilo que é esperado com aquilo que eu estou apresentando, vai dar match? A pessoa precisa olhar para isso também. Eu vejo, às vezes, muitos candidatos nesse papel passivo, né, de esperar, de reclamar que a inteligência artificial não está me ajudando. Mas, cara, você também tem olhado para o seu LinkedIn, tem olhado para o seu currículo, ele está atualizado, a vaga de fato combina com você, com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você quer para o seu futuro, né? As pessoas também não olham para isso, porque jogando muita culpa na tecnologia, muita culpa na empresa. Eu sou reprovado em todos os processos. Mas você é de uma área e está fazendo um negócio para outra, desesperado. Tem muita gente assim, né? E o JP, só para a gente dar uma... Pode falar, Távila. Só complementar um pedacinho. Você falou à vontade. Ponto que é o maior insight que eu tenho. Assim. As pessoas são responsáveis pelas carreiras delas. O quanto elas estão cuidando da sua marca empregadora. O quanto a pessoa realmente está cuidando da sua empregabilidade. Em processo seletivo, você pergunta para a pessoa, como que você se atualiza? E aí a pessoa trava ali, ela congela. Né? O que você está lendo? Qual que é a fonte que você bebe? Como que você tem acesso às informações? E o que você traz de diferente para a sua carreira? E aí você vê que a pessoa está sendo muito passiva. Ela está delargando, eu gosto muito dessa palavra, ela delarga, ela deixa a responsabilidade dela para alguma empresa. E a responsabilidade da carreira dela é dela. Aonde que ela quer estar? Qual que é o plano de desenvolvimento que ela tem? Então, eu queria só trazer esse ponto aí para acrescentar que o que você trouxe é muito importante. Muito bom. Pessoal, infelizmente mesmo, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo. Eu acho que se dependesse de todos nós, a conversa teria pelo menos mais 1 hora, aí chutando por baixo. Tem muita coisa bacana ainda que dá para a gente discutir, muito tópico importante sobre toda essa vertente, né, das habilidades, principalmente quando a gente está falando de comportamento. Eu até faço um reforço que eu acho bacana dizer que habilidades comportamentais são para todos os profissionais, não só para quem está no escritório. A gente entra no LinkedIn, às vezes dá muito essa sensação que é mais para o líder, que é mais para quem tem um cargo alto, e não é o caso.
É fundamental que todo profissional em algum momento da carreira possa investir nesse lado das soft skills. E eu só queria então agradecer muito a presença de vocês dois. Eu acho que foi uma roda de conversa assim fantástica, o tempo todo um complementando o que o outro tinha a dizer e trazendo novos insights, novos pontos. Então, eu acho que foi tudo muito dentro da proposta aí do que o nosso evento visa levar para o público. Então, fantástico ter tido a participação de vocês dois. E para você que está nos assistindo, espero que vocês tenham gostado. Fica o convite também para que vocês vão lá no LinkedIn dos dois, mandem convites. Ficou alguma dúvida, vocês podem continuar interagindo tanto com a gente quanto com eles. Então, eu agradeço a presença de todo mundo. E fica também o convite para que você continue acompanhando as rodas de conversa aqui do Sync. Tem muita coisa que já rolou, muita coisa que ainda vai rolar. O que já rolou você vai poder acompanhar depois pelo nosso YouTube. E fica também o convite para que você não se esqueça de votar no Top of Mind de RH, tá bom? É profissional de RH? Entra lá no site do Top, faz um cadastro bem rapidinho e deixa o seu voto ali nas categorias que compõem o prêmio esse ano. A votação vai até o dia 30 de setembro, certo? Pessoal, então por hora é isso. Muito obrigado a todos. A gente continua se vendo aqui no Sync. Então até a próxima roda de conversa. As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se e vote! A entrega do Prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro a partir das 17h30 no Tokyo Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência.